não tem dirigentes do Flamengo, pelo menos entrevistados. Eles não quiseram falar? Como é que foi esse processo? Essa é uma coisa. E a segunda pergunta para mim, para você, é como é que foi para vocês a abordagem com as famílias? Que se a gente vê na televisão e tem vontade de chorar, eu imagino como deve ter sido para fazer essa aproximação, essas conversas. Sim. Vou começar pela segunda pergunta, depois eu falo sobre os dirigentes que preferiram não participar da série. Sem dúvida, foi muito difícil o processo de aproximação com as famílias, seja porque inicialmente boa parte delas estava ressabiada, estava desconfiada, então eu tive a sorte de ter uma pessoa daquele coletivo Flamengo da Gente que me ajudou a fazer contato com cada uma das famílias. Então, o Carlos Mota, ele foi falando, conversei com essa pessoa aqui, com esse pai, com essa mãe, pode entrar em contato. Então, o primeiro contato era por telefone, eu conversei, não sei, 40 minutos, 1 hora com cada uma daquelas pessoas, com exceção do pai do Pablo, que o Mauro mencionou, que pediu para que eu não o contactasse. Depois, eu encontrei com boa parte dessas pessoas, fui até a casa delas, em Limeira, no interior de Santa Catarina, em Volta Redonda, aqui no Rio e tal. E, por fim, o dia da gravação, né? 1 ano depois desses encontros presenciais, a gravação. Então, quando a gente chegou lá com estrutura para filmar e tal, aquelas pessoas minimamente já me identificavam, já tinham me visto, a gente já tinha desenvolvido alguma mínima relação, intimidade, confiança. Isso foi realmente muito importante para que eles pudessem dividir ali dores, sentimentos que não são fáceis, né, de expor. Então, esse foi o processo e realmente foi muito doloroso, né, como eu falei mais cedo. Nem todo mundo tem filho, mas todo mundo consegue se colocar, ou deveria conseguir, na verdade, se colocar. E no caso da nossa equipe, foi todo mundo muito cuidadoso, muito respeitoso, e houve momentos em que a gente se emocionava durante ali a feitura da entrevista, né? Assim como também em outros momentos durante a edição da série e tal. Muito duro, mas como você mesmo falou, né, Eduardo, necessário, né? A gente tem que lidar com certas dores na vida para poder dar visibilidade a situações e histórias que precisam ser contadas e tiradas debaixo do tapete, que é como, infelizmente, muita gente quer que essa história, por exemplo, se esconda. Do ponto de vista ali que eu posso falar sobre os dirigentes do Flamengo, eu tentei falar com representantes da diretoria que ficou no clube até o final de 2018, e também tentei falar com representantes da diretoria que entrou no início de 19 e que segue até hoje no Flamengo. Infelizmente, ninguém quis falar, né? Ninguém quis se expor. Eu propus uma série de, vamos dizer, facilidades, enviar as perguntas com antecedência, a presença de algum representante legal, né? Quer levar o seu advogado para ficar do seu lado. Não é ao vivo, a entrevista não é ao vivo, e ainda assim todos recusaram. Foi uma pena, eu fiquei muito triste porque, inclusive, torço para o Flamengo e eu, como rubro-negro, adoraria poder dar voz e ouvir essas pessoas para sentir que ali existe uma preocupação, né? Que o medo é menor do que deveria ser, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Ninguém quis colocar a cara, e eu acho que de alguma forma isso é um registro, né? Isso aí não deixa de ser uma forma de dar uma resposta. Os caras preferiram não se posicionar. Eu acho que é uma forma também de se posicionar, né? Perfeito. Acho que não falar é uma forma de você falar alguma coisa, né? É basicamente isso, né? Esses caras não querem, simplesmente não querem falar, o que também dá a medida da, de como eles estão
como eles não conseguem se colocar do outro lado do balcão, né? Do lado da mãe, do pai, dos caras que perderam algum ente querido. O Casão, ainda sobre o documentário, de tudo que você viu, são 3 episódios, repito, está no ar na Netflix, queria que você falasse o que mais te impactou. Para mim, foram essas 2 coisas que eu já falei, né? A dor das famílias, a dor que é uma dor, parece que infinita, e a invisibilidade desses meninos. Como essa turma era simplesmente invisível a correr. Eu queria saber de você, o que te pegou? Cara, me pegou aqui, o envolvimento emocional com os sonhos dos jogadores, como eu falei antes, da garotada. Também a dor forte das famílias, né? Porque, assim, cara, ali foi uma tragédia, mas quando eu tinha 14 anos, eu tinha uma irmã com 22 anos, ela faleceu de infarto do miocárdio, assim, um súbito. Faleceu, jovem. E eu vi a dor dos meus pais, da família. Meus pais ficaram inconformados pro resto da vida, mas por um ano e meio, foi uma tristeza que não dava nem para conversar, né? Que não dava para imaginar. Eu olhava aquilo, aí eu fico imaginando você perder um filho de uma forma brusca, de uma forma trágica, né? De como foi dessa maneira. Assim, e terrível, né? Porque foi fogo, né? Foram queimados. Então isso aí. E nesse caso, com responsabilização de alguém, né? Não é um mal súbito que a pessoa morreu. Não é mal súbito, exatamente. Mas os pais, quando perdem um filho, eles assumem para eles a responsabilidade. Eles se culpam, cara. Eles se culpam. Porque eles. Eu tenho certeza que por muito tempo, talvez ainda hoje, alguns se culpam por ter deixado os filhos nas mãos do pessoal do Flamengo daquela época. Então é uma dor. Os pais sempre jogam para eles puxam a responsabilidade deles para eles de qualquer coisa que acontece com os filhos. E você pensa numa tragédia dessa, como é apertado o coração dessas pessoas. E sabe o que me machuca mais também? Uma coisa que aconteceu agora. O Flamengo foi campeão da Libertadores de sub-20, se eu não me engano. Não foi, Mauro? Sub-20. Sub-20. E um dos garotos é um sobrevivente. E ele levantou o troféu e dedicou aos amigos que ele perdeu naquele container. Cara, esse garoto, ou os outros que sobreviveram, eles nunca mais vão esquecer disso daí. Nunca vai sumir da vida deles isso daí. Tem aqui, no próprio documentário, tem o garoto que está lá no Guarani e tem o garoto que está no Internacional, que foram dispensados pelo Flamengo. Foram dispensados pelo Flamengo. E eles foram jogar poucos meses depois. Não é que foram dispensados com 20 anos, não deu certo, não jogaram bem. Foram dispensados da base ainda, que eles foram para a base do Guarani e do Internacional. Então, esses garotos... tem um garoto que fala que ele tem pesadelo até hoje, que ele sonha com isso até hoje, que ele não consegue esquecer de nada. À noite, ele ouve os gritos dos amigos dele, ele ouve os barulhos. Cara, é uma coisa que, além da preocupação de que o clube tinha que ter, né? Os dirigentes tinham que ter, além da responsabilidade, que eu concordo com o Mauro, ninguém foi responsabilizado, ninguém está sendo indiciado, ninguém está sendo investigado, não está acontecendo nada. Tem outra coisa, o tratamento psicológico dos familiares e dos garotos sobreviventes tem que ser amparado, né? Isso aí talvez seja mais importante de tudo, esse apoio psicológico, esse suporte psicológico, talvez até psiquiátrico, né? Talvez até precise de psiquiatra. Mas um psicólogo, eu não tenho dúvida de uma psicóloga que seja necessário por muito tempo, ou talvez pro resto da vida. Porque esse drama que esses garotos passaram, com aquela idade que eles tinham, gente, é para balançar o emocional de qualquer um, é para você se perder totalmente. A única força que eles têm, na minha opinião, desses garotos, é o futebol e os pais. O futebol e os familiares. O futebol preenche. Eles não jogam mais só por eles. Eles não jogam mais só por eles. Eles jogam pelos amigos que eles perderam naquele incêndio. E isso é doloroso pensar nisso. É doloroso pensar nisso.
É verdade. Aliás, uma homenagem muito legal que o menino sobrevivente fez aí. É, esse negócio que você falou, né, É que Ryan os Lucas, pais... o garoto, tá? Ryan Lucas, exato. Ryan Lucas. No documentário aparece isso várias vezes, né? Muitos pais, mães, a mãe de um deles, a mãe do goleiro, né? Ela fala, putz, acho que talvez eu queria que ele não fosse. Não, eu não deveria ter deixado ele ir. É como se a culpa fosse desses pais. É um negócio muito chocante, muito triste. Mas sabe por Agora, quê? Sabe por quê, Tironi? Porque eles não, ah, porque ninguém apareceu como responsável. Não tem isso. ninguém para eles desabafarem. Enquanto não há culpado, é como se os culpados fossem Exatamente. eles. Enquanto eles não sentarem na frente de pessoas que são responsáveis e xingar, espernear, chorar, dar murro na mesa, soltar para fora toda essa dor, eles vão ficar se culpando. É impressionante. Ô, Mauro, para a gente fechar o assunto desse documentário, vou repetir, assistam, porque é muito chocante, mas é muito necessário, é muito importante. Do ponto de vista legal, tem alguma coisa em vista? Tem algum caminho? Tem algum prazo? Tem alguma coisa que no fim do túnel para isso aí? Não, está se arrastando dentro da justiça de forma paquidérmica, né? A coisa se arrasta, literalmente se arrasta. E nada acontece. Difícil de falar o que vai acontecer. Alguém vai Não. ser O que eu estava responsabilizado? pensando é sobre se tá marcado alguma coisa, vai Não, ter. Não, tá andando. O não, negócio tá andando. não, tá Tá andando andando, mas devagar, mas. é lento, nada. Gente, já são 5 anos e 2 meses praticamente. Quer dizer, existem ali várias. No próprio documentário, como eu falei, só aqueles e-mails ali, a matéria também do Léo Burlá, muito importante, né? Com aquele engenheiro que fez uma denúncia. Cara, são várias situações que. E a inexistência de alvará, as instalações onde dormiam os meninos, ela não existia legalmente, né? Quer dizer, não estava registrado que aquilo ali estava naquele Era um local dormitório, e que era um não era dormitório, um que pessoas dormitório. dormiam ali. Pois é, era uma sala de musculação que foi adaptada. Talvez até por isso, não sei, as grades tenham permanecido. Né? Veio com grade ficou. É possível. Não sei se o Pedro conseguiu se aprofundar nisso, mas é possível. De repente, veio com grade, fica com grade. Se você leva ali alguém para fazer uma inspeção, né? Opa, não pode ter grade, a porta não pode ser de correr, a porta tem que abrir para fora, na emergência a pessoa pode empurrar, tem que ter saída de emergência, não pode ter tantas pessoas nessa área, tem que ter um número menor, sei lá. Você teria uma série de mudanças, né, de adaptações, e se houvesse manutenção, imagino que a chance daquilo pegar fogo seria muito menor também. Ou seja, tem uma série de falhas aí, me parece que muito óbvias, né? E ninguém é responsabilizado. É realmente algo. Então, estamos falando de um acontecimento com muita repercussão. Né? Não estamos falando de algo que não repercute muito, é algo com muita repercussão. Exatamente. Aqui, o José Libório fala: a sociedade brasileira está repleta de desprezo pelas pessoas. Ninho do Urubu, Boate Kiss, Brumadinho, um número infinito de impunidade. É uma vergonha, diz ele, o José Libório. E o Ivan Abreu, o Pedro, fala o seguinte: grande Pedro, parabéns por mais um excelente e necessário trabalho. A sua filmografia é um orgulho para o cinema brasileiro. Um abraço de Hong Kong. O Ivan manda aqui uma mensagem para você, te parabenizando. Tironi, posso falar uma coisa? Já que Pode. Quem mandou essa mensagem de Hong Kong? Ivan Abreu. Então, Ivan Abreu, o Pedro, ele foi o cara que fez o documentário Democracia em Preto e Branco, que é maravilhoso, que tem toda a história real com depoimentos da época da democracia corintiana. E tem um detalhe que eu gosto de falar isso, porque machuca o Pedro. Eu gosto de provocar o Pedro nisso. Eu fui convidado para participar de uma sessão numa sala de cinema em Moscou, Democracia em Preto e Branco. E eu fui. Eu estava lá na sala, durante a Copa lá de 18. Eu fui lá assistir no cinema só com russos, eu e o pessoal que me convidou ali. E aí eu estava... O pessoal vendo o filme e eu apareci muito, né? Dei muitos depoimentos, imagens de arquivo e tal. De repente as pessoas começaram a me olhar para a tela e tal. Foi muito emocionante para mim estar ali naquele momento, graças ao trabalho fantástico que o Pedro fez. Muito bem. Ô Pedro, suas considerações finais sobre esse documentário. Volto a falar, Ninho, o Ninho, tragédia, tal, sobre como é que é o nome do documentário? Você pode repetir e falar e dar o serviço todo pra gente aí. E eu queria te agradecer muito por estar aqui com a gente hoje. Eu assisti o documentário e eu confesso que eu tô
muito tocado até agora, é muito necessário. Muito obrigado, Pedro. Por favor, mandar o seu convite aí, as suas considerações finais. Boa, vamos lá. Primeiro dizer para o Casão que não é aquela emoção que você viveu, Casa, não é pelo trabalho que eu fiz, é justamente o contrário. Eu fiz o trabalho porque você fez uma coisa muito maior, né? O trabalho existe por conta de tudo que você, Magrão, Vlad e todo o resto da galera fizeram. Eu só registrei, contei uma história linda que precisava ser contada e eu tenho um super orgulho disso. Mandar um abraço para o Ivan, amigo que eu conheci em Amsterdã, foi para Hong Kong, mas mantivemos bom laço. Que bom que ele está assistindo, fico feliz. E, bom, a série se chama Ninho, Futebol e Tragédia. Ele está na Netflix há 6 dias. Felizmente está repercutindo bastante, acho que já houve muitos comentários e críticas positivas, estou bem feliz com o processo. E só para uma última coisa, né, levantando aqui que o Mauro falou sobre o fato de que não houve denúncia, né? Isso está, inclusive, numa nota que saiu no dia da estreia da série, que o Juca deu uma nota do Eduardo Bandeira de Mello, e, entre outras coisas, diz assim, a gente nunca foi notificado. Sabe por que nunca foi notificado? Porque o Flamengo nunca disse que ali tinha um container dormitório. A prefeitura, os bombeiros e o Ministério Público não sabiam que ali tinha um container. A planta entregue pelo clube a essas entidades, a esses órgãos, mostrava um estacionamento. Então, se você fala que ali tem um estacionamento, eles não vão investigar instalação elétrica e tal. E aí a empresa contratada pelo próprio clube para identificar problemas mostra que sim, há problemas, e ainda assim o Flamengo prefere, as pessoas que gerem ou geriam nesse caso o clube preferem abrir mão de qualquer melhoria, imaginando que dava para empurrar com a barriga, né? Então, assim, é isso. Tem situações que as pessoas acham que vão driblar e vão mandar qualquer coisa assim que as pessoas vão acreditar, mas a gente não né? A gente não cai em qualquer historinha. É isso. Muito, muito obrigado pelo espaço. Estou muito feliz de ter tido essa conversa com vocês. Admiro muito vocês. Estou sempre à disposição. E é isso. Assistam e debatam. Valeu, galera. Obrigado. Obrigado, Pedro. Assistam O Ninho, Futebol e Tragédia no Netflix. É um documentário necessário. Muito, muito denso, muito forte, necessário. Um trabalhaço, um golaço de craque do Pedro Asbeck, que é um craque. Valeu, Pedro. Obrigado.